Olá! O Girando Letras de hoje tem como convidado externo à Unifra o professor Laurens Flores Pereira. Ele é professor do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFSM e ficou em primeiro lugar na categoria Tradução do Prêmio Jabuti de 2016. A obra traduzida foi Hamlet, de William Shakespeare, e foi publicada em 2015, então, pela Companhia das Letras. Além do professor Laurens, nós temos aqui a professora Valéria de Castro e o professor Rodrigo Iappi, ambos do curso de Letras da Unifra. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos, professor Laurens. Prazer é todo meu. Nosso convidado, de fora aqui da instituição. Obrigado. Parabéns pelo prêmio, Muito embora obrigado. Muito obrigado. seja de 2016. E nós temos, então, que o trabalho vinha sendo feito desde 2013, é isso? Desde 2013, na verdade. É uma tradução que partiu de uma série de considerações sobre as traduções antigas de Shakespeare, né? Nós estamos num grande momento no Brasil de novas traduções. E nós estamos tentando retraduzir muitas dessas obras clássicas, né? E Shakespeare merecia uma nova tradução no Brasil, uma tradução que fosse mais apropriada para o teatro, que ao mesmo tempo fosse possível falar no teatro e fosse compreensível ao público, né? Mas não facilitado, né? Que trouxesse toda a complexidade do original, mas que numa língua que corresse dramaticamente, né? Então foi esse o experimento que eu fiz desde o início. Isso passou por várias coisas, experimentação de versificação, experimentação de prosa, de estilos, de gêneros, né? Que Shakespeare é um autor de múltiplos gêneros, né? Então ele é uma espécie de protomoderno, né? No sentido que ele usa várias linguagens ao mesmo tempo. Certo, nós temos que o texto então foi encenado em 2006, é isso? Pelo 2006. professor, diretor Luciano Alabarce. Foi o Luciano Alabarce que foi diretor, né? E foi, na verdade, essa encenação foi idealizada pela Catherine Rosenfeld inicialmente. Ela que começou com as grandes encenações em Porto Alegre de clássicos, primeiro com a Antígona, que eu traduzi antes de traduzir Hamlet, né? E foram encenações muito importantes em Porto Alegre na época. Fazia muitos anos, por exemplo, que nós não encenávamos Antígona, e depois também Hamlet fazia muito tempo que não se encenava. E nós fizemos mais de 25 apresentações em Porto Alegre e ainda de quebra, né? Apresentamos também em Montevidéu, fomos para o glorioso Solis de Montevidéu, o grande teatro neoclássico de Montevidéu, foi muito bacana. Inclusive no Teatro São Pedro, né, nós representamos, e foi um momento muito bacana. Então a tradução foi preparada pensando nos atores, eu tinha os atores, eu sabia quem eram os atores, né? Sabia quem ia ser Polônio, quem ia ser Hamlet, e nesse sentido sem comparações, obviamente, sem megalomanias, né? Eu me senti na posição de Shakespeare, um pouco, que escrevia, que sabia que eram seus atores, né? Então eu tive essa experiência fantástica que me ensinou a saber o que um ator experimentado, um bom ator, é capaz de dizer. Ele pode dizer muita coisa, né? E, inclusive, a tradução ela foi corrigida no próprio processo de encenação. Né? Então ela foi um work in progress muito interessante. Hoje, obviamente, eu posso reproduzir isso, imaginar como isso poderia acontecer, porque a prática nos ensina digamos assim, a imaginar como um ator reagiria a um certo texto, né? Então eu pensei muito nos atores, e depois tive essa oportunidade fantástica de orientá-los também, de fazer dramaturgia, né, sobretudo em Antígona. Um dos atores, o Mauro, né, Soares, que ganhou o prêmio Açorianos, né, de ator, fazendo Tiresias na Antígona. Ele foi, não vou dizer, foi orientado por mim em parte, né, ou pelo menos ele me deixou essa glória. Né, fez de conta que ele tinha um mestre, né, mas na verdade ele usou da experimentação dele, que é bastante antiga. Uma questão polêmica, né? Assim como, por exemplo, uma adaptação para o cinema, de uma obra literária para o cinema, a tradução sempre gera uma polêmica. Se o autor é vivo, ele geralmente vai ter muitas observações e, em geral, vai ficar um pouco descontente, né? É complexo, é como reescrever, é como recriar, podemos dizer assim? Pois é, essa questão da
tradução, nós, quando conversamos sobre tradução com os nossos alunos que estão fazendo curso de letras, que estão estudando inglês e comparando muitas vezes as duas gramáticas, comparando as palavras, né? E é interessante perceber que as línguas têm seus sistemas e eles são marcados pelo seu povo, pela sua geografia, pela sua condição histórica, né? E aí fazer a tradução de um país europeu, né, para cá tem certas influências que, para começar, o clima é bastante diferente se compararmos Inglaterra com o Brasil. E, além disso, tem esse distanciamento temporal que deve trazer um desafio bastante grande. Então, eu queria perguntar com relação a essas palavras. Você estava dizendo que uma nova tradução é necessária a cada momento, a cada tempo, porque a língua portuguesa ela vai sendo atualizada com relação ao uso dela, né? Então, em que você pensa assim quando pensa numa tradução que seja para 2017, por exemplo, algo que está sendo feito agora? Rodrigo, é uma pergunta fascinante e sobre a qual tenho pensado muito, e ela é muito difícil de responder, na verdade. E a primeira razão porque ela é difícil é porque que espécie de língua nós criamos quando traduzimos uma obra como a de Shakespeare, que é uma obra, obviamente, com uma linguagem cujo correspondente em português jamais existiu. Isto é, se pegássemos, por exemplo, a linguagem mais ou menos de um contemporâneo próximo de Shakespeare, vamos supor, os sermonistas do século XVII português, como Padre Vieira, por exemplo, não serviria para traduzir Shakespeare, né? Então, todo o ato de tradução ele é um ato, num certo sentido, anacrônico, né? É inevitável esse anacronismo. Mas, assim como no cinema, né, existe sempre um certo anacronismo quando nós representamos épocas anteriores, né? No entanto, são anacronismos, mas a gente admite ao mesmo tempo, né, que existem anacronismos e anacronismos, diferentes anacronismos. Alguns nós aceitamos, nós assentimos, nós dizemos isso foi bem feito, embora jamais alguém naquela época teria dito isto, né? Mas ele me dá a impressão que pertence àquela época. Então, é um jogo de ilusão, né? É um jogo de ilusão que o tradutor faz. Ao mesmo tempo, eu não acompanho, na verdade, a linguagem de hoje. Né? Na tradução, quando eu digo isso, quando eu digo precisa de uma nova tradução, eu não estou dizendo simplesmente que precisamos fazer um Shakespeare que soe moderno. Né? Não, eu acho que, de fato, nós temos uma progressão, um progresso, vou usar uma palavra que está fora de moda, existe um progresso da tradução no Brasil. Eu acho que nós temos mais consciência, primeiro, da diferença dessas outras línguas. Nós temos mais mecanismos para descobrir, né, as sutilezas dessas línguas. Né? E, sobretudo, as nossas antigas poéticas só sobraram. Né? As poéticas que vinham desde camonianas, né? A linguagem bacharelesca que dominou muito, ou ainda dominou muito o século XIX, né? Mas vem até agora, né? Se a gente pensar na área do direito, né? Ou ainda que dominou o homem literário brasileiro, né? E que impactava muito as traduções shakespearianas, pelo respeito excessivo que eles tinham a Shakespeare. Né? Então, assim, eu não quero tomar glória disso, mas eu devo depositar a primeira glória disso, sobre os louros disso, sobre a cabeça louvável de um humorista, né, que é o Milor. Né? O Milor foi o primeiro, na verdade, a trazer Shakespeare de um certo modo, com uma certa qualidade, trazer, inclusive, a linguagem baixa, né, que muitas vezes era ocultada em outras traduções. Ou ainda
adocicada pelo tipo de poética que usavam. Então, hoje, nós queremos, a minha diferença com Milor, né, é que eu retorno para a poesia, mas eu assimilo de Milor a sua capacidade cômica, a sua capacidade de usar uma linguagem, de usar um certo tipo de linguagem. Só que agora eu mantenho a versificação, que é uma característica original, né, nas partes que são versificadas, e mantenho a prosa nas partes que são prosificadas, né? Por quê? Porque assim era Shakespeare. Né? Então, na verdade, eu não quero simplesmente transformar Shakespeare numa linguagem moderna. Eu quero trazer o sistema de contrastes estilísticos de Shakespeare de volta para o português, mas incorporando a experiência de tradutores anteriores. Porque Shakespeare vai sendo construído ao longo de gerações no Brasil, né? Quer dizer, as nossas primeiras traduções, de fato, não são tão antigas assim, são século XIX, talvez, adaptações, né? Tem todo um estudo hoje no Brasil sobre isso, e a cada geração vai se acrescentando alguma coisa. Algumas coisas são impacto do modernismo, são impactos de várias coisas que acontecem, e eu nunca vou poder dizer que a minha não tem impactos de coisas contemporâneas. Eu não posso me livrar disso, mas existe também alguma coisa que diz respeito a uma compreensão mais analítica de como funcionava essa poética shakespeariana, tá? Não é só uma adaptação àquilo que é hoje. Sim. Tá? Então, justamente a relação com os atores também tem a ver com essa relação que o próprio Shakespeare, que era ator, né? É um homem de teatro, né? Ele não tem nada a ver com essa concepção que nós temos do homem de teatro mais aristocrático, etc., né? É um homem de teatro para ganhar dinheiro, para se sustentar. O teatro shakespeariano era um grande empreendimento. Tudo isso é importante na reprodução de Shakespeare, né, em português. E é isso, acho que é isso o experimento que a gente faz. Né? Em aula, né, comentaste uma vez que quando tu fez a tradução, né, a tradução de Shakespeare, em alguns momentos ela ficava preciosa demais, rara demais, né? E que tu gostava dele sujo, que tu tinha feito ele sujo de propósito, porque tu entendia isso. Isso tem um pouco a ver com a pergunta do Rodrigo, né? Mas é algo que, lendo o texto, é muito visível, né? Porque dá uma quebra. O que tu chamou de sujo é uma capacidade de linguagem que ele tem que está muito próximo do coloquial, né? E isso parece que as antigas traduções, né, fica uma defasagem muito grande, porque são muito clássicas, né? O vocabulário é um vocabulário... É o que disseste, é um respeito com ele. Mas sobre o sujo, eu queria que tu falasse um pouco. Eu sempre lembro sempre lembro uma lembrança de Cabral de Melo Neto, né? O Cabral de Melo Neto sempre lembrava sobre a pintura, né, o ato de usar a mão direita e a mão esquerda. Que quando a mão direita ficasse muito aperfeiçoada, que convinha ao artista mudar para a mão esquerda, para que aí alguma coisa ficasse fora do controle. Né? Nós temos, como Shakespeare se tornou historicamente uma espécie de Deus, né? Infelizmente, eu digo, esse é o que a gente chama de bardolatria, não precisamos transformá-los em Deus para admirá-lo, né? Poderíamos ter uma admiração mais fria a respeito dele. A recepção dele num país como o Brasil, onde, no qual boa parte da cultura, né, não conhecia, bom, assim, é interessante dizer isso, né, que uma parte dos primeiros tradutores tinha acesso, obviamente, ao inglês. Por exemplo, Machado de Assis. Qual era o acesso que Machado de Assis tinha ao inglês? Né? Quando ele traduz, por exemplo, o ser ou não ser. É uma coisa interessante. E ele transforma aquela passagem num verso que possivelmente um jovem romântico, né, usaria no período. E nós notamos imediatamente que existe uma tonalidade sentimental, né, ou até mesmo parnasiana, naquela tradução. Esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro para início de conversa, né? É um fenômeno francês também. Nós temos traduções neoclássicas de Shakespeare. O primeiro a fazer isso foi Voltaire.
Voltaire fez uma tradução justamente do Ser ou Não Ser. E ela é impressionantemente francesa. Lá, ela tem o sabor, vamos dizer assim, da versificação do francês. Né? Então, existe uma história, né, de correção de Shakespeare. Tá? Existe uma história muito forte de correção de Shakespeare. Há um certo nível de correção que é necessário em alguns momentos. Quando eu falo correção, eu quero dizer assim, de ajuste, no caso. Né? Mas muitas vezes, porque vem esse grande período neoclássico na Europa, né, incorpora-se para Shakespeare, muitas vezes, aquilo que se exigia no teatro neoclássico francês. Racine, né, esse grande teatro. E tira-se dele, né, uma certa rispidez de um homem que está escrevendo muito rapidamente, né, para o teatro, e cuja admiração pela sua própria obra dramática, né, até hoje nós temos dúvidas a respeito de que espécie de admiração ele próprio tinha a respeito da sua obra. Né? Shakespeare não é um autor perfeito, como Cervantes é perfeito, como Sófocles é perfeito. Né? Ele só é um gigantesco autor com intuições fantásticas, mas que escreve coisas um pouco complicadas, mais complicadas do que deviam ser muitas vezes. Eu talvez esteja passando um pouco do limite aqui, né? Mas isso é uma impressão que obviamente foi anotada pelo Dr. Johnson na Inglaterra. Ele dizia isso, mas por que ele tem que complicar tanto o verso? E quando comparamos Shakespeare com os seus contemporâneos, né, a nossa impressão da estilística de Shakespeare é de que, de fato, ele complexificou as coisas até que seus contemporâneos escreviam. Ele é muito mais difícil de ler para os alunos, por exemplo, né, do que Marlowe, por exemplo, que era contemporâneo dele. Né? Então ele era um pouco, para usar um termo meio fora de moda, barroquizante. Ele era muito barroquizante em certos momentos. Eu dou um exemplo assim, as filhas de Lear, no King Lear, por exemplo, elas falam uma linguagem extremamente içada, né? Extremamente bizarra, né? Com inversões, né? E ele usava essas coisas. Né? E essas coisas são importantes. Uma curiosidade, professor, já que o nosso programa é curto, infelizmente, seria muito legal se a gente tivesse mais de 1 hora para falar. É o mínimo, né? Para conseguir chegar perto, assim, de uma complexidade do que foi esse processo. O senhor falou, assim, sobre algumas camadas, talvez de trabalho, né, que vem nesse processo de tradução. Claro, para que as pessoas possam ter alguma ideia de como foi esse percurso de pelo menos 3 anos entre começar e a obra começar a ser encenada, né? Como é que, para a gente compreender assim, como seriam essas etapas? Por onde começar a traduzir um Shakespeare? Como foi seu trabalho? Começa traduzindo. Começa enfrentando o texto, né? Mas assim, tem uma coisa bastante importante, né? Que é a proposta inicial que você tem. Né? Você conhece Shakespeare, você já leu Shakespeare, né? E você, no meu caso, assim, você constata que há problemas na história da tradução de Shakespeare que talvez você pudesse fazer uma contribuição aí. Né? Quando eu digo problemas, é insuficiências, mas obviamente elas podem ser para mim. Né? Mas há insuficiências. Você constata isso e você começa a pensar, mas como eu poderia resolver isso? Né? No caso específico, né? Como eu poderia restabelecer uma tradição de versificação de Shakespeare? Né? Como eu poderia voltar a isso? E aí você entra num procedimento que é um procedimento mais ou menos lógico, perceptivo, artístico, e você nota, por exemplo, que tradicionalmente Shakespeare é traduzido em decassílabo, em versos de 10 sílabas, né? E você constata que o inglês tem palavras muito mais curtas, né? E que, portanto, você diz muito mais coisa em 10 sílabas. Você complexifica em inglês, muito né? mais. Então, quando a gente fala, na verdade são versos eu digo decassílabos, mas na verdade são os chamados pentâmetros iâmbicos shakespearianos, né? Cabe muito mais coisa ali dentro. Então, a tradição de tradução no Brasil poética, né, acreditava nessa equivalência entre o pentâmetro iâmbico e o decassílabo. Né? Acreditava porque é 10, aqui também será 10.
Tá? Eu acho que é uma possibilidade. Um grande tradutor vai se dar bem nesse paralelismo. Mas eu acreditar, por exemplo, nós temos o Botelho, né, traduzindo Shakespeare, né, que está fazendo um belo trabalho, né? Belíssimo trabalho. Mas a minha ideia era o seguinte: vamos aumentar um pouco esse número de sílabas, que aí eu vou poder colocar toda a informação, né, sem passar para o próximo verso. Isso é uma das coisas. Tá? A outra, e assim, tudo isso é simultâneo. A outra é pensar, isso vai funcionar no teatro? Né? Isso vai ter uma compreensibilidade, não basta ser compreensível como um verso de poesia compreensível, porque você pode voltar a ler. Ele tem que ter, ele tem que ter um mínimo de compreensibilidade. Né? O que significa isso? Uma pessoa pode escutar tudo que o Hamlet diz e não entender tudo o que ele diz, mas ela vai ter uma ideia, vai ter um mínimo de compreensão. Precisa comunicar bem. Né? Vai, inclusive, produzir um certo efeito de obscuro aqui e ali, né? Mas ela vai ter o mínimo necessário para acompanhar o dramatismo. Isso certamente tinha em Shakespeare e certamente tinha em Homero também. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, não sei se os professores têm alguma questão. Eu apenas tenho uma curiosidade assim, de saber como vocês e o senhor, né, então premiado aí no Jabuti, é o maior prêmio da literatura no Brasil, não é? Então, como estamos em termos de mundo, assim, como está a nossa visibilidade, né? As traduções para o português no Brasil, elas têm uma fama positiva? Como estamos aqui no Brasil ou fora? Fora. Né? Não, eu acho que o Brasil tem um grande renome na tradução fora daqui, né? Nós somos um país de muitas traduções, né? E de uma escola de tradução muito ousada. Né? Nós temos, eu vou citar na poesia, né, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, né, Décio Pignatário, os chamados concretistas, né? Eles não traduziram obras inteiras, geralmente não. Às vezes traduziram obras inteiras, mas eles se concentraram em pequenas partículas, né, muitas vezes, que eram realmente verdadeiros experimentos. Né? E esse experimento foi uma coisa muito importante, porque eles mostraram que você pode criar mais expressividade num pequeno espaço. Né? Você pode fazer isso de um certo modo. Né? Eles chamaram isso de recriação. Né? E eles são possivelmente os tradutores mais conhecidos fora do Brasil. Né? O nome deles vem nos textos teóricos, sobretudo, né? Nos textos teóricos, hoje em dia como inventores dessa prática. Né? É difícil dizer que prática é essa, né? Porque ela é bastante complexa, mas ela inclui várias coisas, um pouco de assimilação da outra língua, né? De absorver alguns elementos da outra língua, um pouco também o próprio talento do tradutor, né? Porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença. Né? Mas fora isso, eu gostaria de falar que nós não precisamos da aprovação de fora nesse caso. Né? Nós temos tradutores fantásticos. Né? Eu acabo de ler uma tradução de Melville, esqueci o tradutor, que é simplesmente uma obra-prima paralela ao original. Né? Esqueci o autor, é uma nova editora. Infelizmente, mas eu gostaria de fazer essa referência. É uma tradução fantástica. E nós temos vários desses exemplos no Brasil. A cada tradução, os professores têm novos textos para trabalhar em aula. Né? A cada tradução, nós jamais vamos aprender russo, muitos de nós, né? Alguns poucos vão poder fazer isso. Temos acesso a essas obras fantásticas que estavam ali quase que na obscuridade. Né? Parte da nossa cultura, e eu diria assim, 90% da nossa cultura, se origina de traduções. Né? Sobram os 10% da nossa criação. Há uma necessidade, há uma busca hoje por narrativas. Né? Nós praticamente vivemos numa época assim de uma virada das narrativas, né? Porque temos todas as possibilidades televisivas, cinema e muitas possibilidades e todas ávidas por histórias, por narrativas. Né? Então é bom que tenhamos
essa possibilidade de tradução, e uma palavra interessante é transcriação, porque tem muito também da subjetividade do tradutor ali, a sua capacidade de trazer então para a língua materna, a língua alvo, nuances, né? Mas num processo de transcriação, realmente colocando ali em si algo também de autoral. Né? Em uma tradução existe também uma autoria, né? Então acho que se você consegue fazer isso e ficou marcado nesse teu apontamento de ampliar um pouquinho, né? Não só 10 mas ampliar um pouco, isso é uma transcriação, é uma originalidade que pode adaptar melhor para a língua portuguesa, e nós, então, que vamos consumir essa tradução, termos um prazer estético também interessante. Apenas nós temos 1 minuto. Professora Valéria, gostaria de... Eu gostaria só de mencionar, né, que há um projeto de tradução de Shakespeare, não é apenas um, né? São quantas obras para traduzir? Eu traduzi Hamlet, infelizmente não tenho o livro aqui, o Otelo, que saiu esse ano, né? Todas as traduções são precedidas de prefácio longo e muitas notas, tá? Isso também faz parte do projeto. Não é simplesmente traduzir Shakespeare, né? Mas é traduzi-lo e trazer um instrumental básico, assim, para que as pessoas não entendam, mas tenham um acesso um pouco a contexto, né? Que esse é um outro mundo. Shakespeare, embora se falou muito do Shakespeare universal, né? Ele viveu numa outra época, né? Ele falou uma linguagem bastante diferente. Ele era cristão, no sentido, ele vivia no mundo cristão, no mundo... Londres tinha centenas de igrejas, né? Ele viveu dentro desse pattern, né? Cultural extremamente poderoso, né? Ele viveu num mundo de cortes, de reis, onde não existia democracia. Tudo isso é importante, né? Que seja trazido à tona, né? Para que a gente não leia as obras somente referindo as obras ao nosso tempo. Então, muitas vezes eu ouço isso, né? Essa obra é muito atual. A obra não precisa ser atual para ser interessante, porque nós devemos acrescentar as nossas capacidades de leitura, também a nossa capacidade de ver o diferente, né? E o diferente também é o tempo passado. Sim. Né? Muito obrigada, então, olha o nosso tempo, né? O tempo passado e o tempo passou mesmo. Muito rápido aqui, imagine, né? Meia hora para a gente falar sobre uma complexidade assim de trabalho, é difícil. Até tinha curiosidade sobre o trabalho de vocês no curso aqui da Unifra também, Uma né? próxima, Voltado. então. Numa próxima a gente fala, Tem então. todo o tempo. Obrigada, professor Laurens Flores Pereira, ele que é vencedor do Prêmio Jabuti em Tradução de 2016, a professora Valéria de Castro e o professor Rodrigo Iappi, que são professores aqui do curso de Letras da Unifra. O Girando Letras de hoje fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Até lá!